Salve, salve pessoal! Bom, hoje nós aqui estaremos falando sobre alimentação saudável, né? Com a nutricionista doutora Marcela Worseman. Isso mesmo. Tudo bem? Isso, prazer. Prazer, tudo bom? meu. Muito bom falar com você. Prazer, é meu. E aí, agora nós vamos destrinchar um pouco desse universo vegetarianismo e veganismo. Veganismo, dentro da alimentação saudável. Perfeito. Doutora. Não me chama de doutora não, Marcela, direto, mais fácil. Então me achará, tudo bem? Vamos lá. Qual é a diferença entre um nutricionista e um nutrólogo? E como é feito a elaboração de um plano de alimentação saudável e consistente? O nutrólogo, ele é médico, né? Ele tem a formação de medicina e aí ele vai para a parte de nutrologia. Então ele entende a interação dos nutrientes com o organismo, com hormônios, com várias coisas dentro do corpo, mas ele não faz um plano alimentar. Então ele consegue direcionar algumas coisas da alimentação e da medicina, mas sem ter um plano calculado, né? Quanto que precisa comer no café da manhã, qual que é o grupo que come, essas coisas. Isso ele não faz. E aí isso é o papel do nutricionista. Então o nutricionista estuda também as características dos alimentos, caloria, carboidrato, proteína, enfim, essas coisas. E aí, com base na rotina do paciente, que daí na consulta a gente entende qual é o objetivo, qual é a demanda dele, se faz atividade física, se tem algum problema de saúde, e aí, com isso, a gente vai organizando a alimentação do dia. Sim. Então, calculando café da manhã, almoço, jantar, se tiver algum lanche, de acordo com quanto que ele precisa de caloria, de carboidrato, de proteína, para bater cálcio, ferro, enfim. Daí a gente faz um plano alimentar. Existem várias formas do nutricionista trabalhar, né? Mas é um plano alimentar com uma sugestão dos alimentos em cada refeição, combinação desses alimentos, quantidade e alternativas para você variar os alimentos, porque também não dá para ficar na mesmice, né? Comer é variado. Nesse processo, dependendo do caso, tanto o nutricionista e o nutrólogo, eles podem se juntar para poder discutir? Sim, bastante. Eu tenho parceiros nutrólogos assim, que me mandam paciente e às vezes eu mando pro nutrólogo. Então, às vezes, uma suplementação que não cabe ao nutricionista, cabe ao nutrólogo, então ter essa parceria é super importante. E às vezes o nutrólogo, ele identifica algumas coisas na rotina ali do paciente, que aí, como ele sabe que tem que ter uma mudança pontual na alimentação, daí ele encaminha para o nutricionista para adequar a dieta. É que eu não gosto de falar dieta, que dá aquela conotação de sofrimento, emagrecimento. Qual que é a sua linguagem? Plano alimentar. A gente organiza o plano alimentar, faz ali a organização das refeições. Tá. Bom, precisamos aprender mais na prática a ter uma melhor relação com a comida e o corpo? Com certeza. Ainda mais depois da era das redes sociais, né? Tá. Que a gente vive num mundo de comparação, né, hoje em dia. Então você abre o Instagram, é todo mundo magro, definido, todo mundo, né, perfeito, vida perfeita, e daí você fala, nossa, não é possível que eu faço tudo que eu consigo fazer e não chego ali, né? E isso aí tá piorando, assim, a relação das pessoas com a alimentação. Já é ruim há muito tempo, então isso vem desde lá das revistas de dieta, né? Quando eu era adolescente, sei lá, 20 anos, né? Então revista de dieta, dieta da lua, dieta do limão, dieta da fruta. E aí é sempre uma visão de restrição, né? De sofrimento, de começo, meio e fim, né? Então eu vou fazer uma dieta e emagrecer tanto, então eu vou começar agora, terminar depois, e aí depois você vai voltar a comer o que você comia, você não vai sustentar aquele resultado, né? E uma coisa que eu falo quase em todas as consultas, comer é a única coisa que a gente faz todo dia da nossa vida, né? Comer faz parte da nossa vida, tanto social quanto da saúde e tudo mais. Se você não tiver uma boa relação com a sua alimentação, vai ser sempre sofrido esse processo, né? Você sempre acha que está fazendo alguma coisa errada, comendo demais, comendo de menos. E aí, com redes sociais, você fica querendo comparar a sua rotina com o outro, só que você não sabe o que está lá por trás do outro, né? Então você tem que entender o que faz bem pra você, o que cabe na sua rotina, nas suas possibilidades, no seu bolso, enfim, pra ter a sua alimentação, né? Eu acho importante você comentar em relação à rede social, que a gente vê muito essa coisa do tal do engajamento. E quem está lá na rede social, quer se autopromover, muitas vezes coloca uma questão muito dele, sem ter a responsabilidade com aquilo que estão seguindo. Né, como é que é a sua visão sobre isso? Eu acho justamente isso que você falou, né? Eu como profissional da área de saúde, daí eu vejo tanta coisa que não faz sentido
e as pessoas seguindo, e tem coisa que até é perigosa, né? Então, eu acho que às vezes chega um paciente pra mim, esses dias chegou e falou assim, nossa, quantas horas no dia eu vou ter que treinar para chegar no corpo que eu quero? O quanto eu vou ter que restringir a minha alimentação para ficar com aquela forma física que eu quero? E de onde é a forma física? De alguém do Instagram, que aquela pessoa viu. Será que a rotina da pessoa é igual à sua? Será que ela trabalha X horas que nem você trabalha? Será que não tem um remedinho por trás? Né? Um tratamento e tudo mais? Então, é muito complicado você mostrar só uma parte da sua realidade, porque isso você não sabe como é que afeta o outro, né? E é saúde que a gente está falando no final das contas. Né? Não tem uma forma de, não vou dizer punição, mas de orientação para essas pessoas da rede social, saber até que limite eles podem estar ali interferindo dentro dessa questão de quem é profissional? Isso é super complicado, né? A gente tem os conselhos que regulam as profissões, então o CRN, que é o Conselho Regional de Nutrição, ou mesmo o Federal, o CFN, que você pode fazer acho que é uma queixa, né, que chama, talvez seja assim, e aí eles podem alertar aquela pessoa, mas como não tem um conselho que regula aquela pessoa, não tem muito o que fazer, né? É muito difícil isso. Então é muito mais, eu acho que um trabalho de conscientização de quem tem mais noção. Então, por exemplo, não que eu seja a dona da razão, não é isso, mas eu estudei. Então, quando eu falo alguma coisa no meu Instagram, eu sempre falo com cuidado, porque eu entendo que o que eu tô falando não é uma verdade absoluta para todo mundo. Então é um papel mais de tentar chamar as pessoas para esse outro caminho e não dar tanto ibope, porque não está sendo certo, né? Sim. Bom, o que é uma IDR? IDR? As IDRs, elas são as quantidades recomendadas da ingestão diária de alguma coisa. Então a gente tem IDR de vitaminas, de minerais, então é o quanto... É uma média, assim, um estudo de quanto mais ou menos o seu corpo precisa daquele nutriente para funcionar bem. Então, isso vai nos norteando para bater ali as quantidades na alimentação ou fazer uma suplementação quando necessário também. É um indicador? É um índice? Um programa? É uma quantidade, tá. Né? É uma quantidade. Define ali o que é necessário para o teu organismo. Então a IDR de ferro é X, porque depende se é homem, se é mulher, se é novo, velho, enfim. É X miligramas de ferro por dia. Então daí tem por faixa etária, por sexo. Então a gente sabe que se você está naquela faixa etária, tem aquele sexo, você precisa mais ou menos daquilo ali de ferro por dia. Então isso são protocolos, digamos assim. Bom, considerando o meu biotipo, né? Meu biotipo corporal, isso é uma base, tá? Depois, pela sua experiência. Quantas proteínas eu preciso? Eu tenho 1,85 m e peso 120 kg. 120, tá. Gente, isso é muito relativo. Sim, né? Isso é para ter uma ideia. Mas só para você ter uma ideia, a gente não faz essa conta só pelo peso da pessoa, ou pela idade, ou pela altura. A gente leva outras coisas em consideração. Né? Então, qual é o seu nível de atividade física? Você é uma pessoa sedentária? Você é uma pessoa que treina todos os dias? Que tipo de treino que você faz? Você faz um treino de mais força, hipertrofia, né? Seu objetivo é de hipertrofia, seu objetivo é de emagrecimento, seu objetivo é correr uma maratona. Então, tem 1000 possibilidades. Mas, de uma forma geral, a recomendação de proteína, ela gira em torno de 0,8 gramas, né? Então, um pouco menos de 1 grama, até 2 gramas por quilo de peso. E aí dentro disso aqui, depende dessas variáveis que eu falei. Então uma pessoa que está buscando hipertrofia, quer construir massa magra, crescer, né? Então ela vai precisar, de 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então você multiplica 2 pelo peso da pessoa, então você vai chegar mais ou menos ali na quantidade de proteína que ela precisa no dia. E lembrando que proteína não é o alimento, né? Então, por exemplo, vamos supor que dê 200 gramas de proteína. Não é que você precisa comer 200 gramas de frango, de feijão, de tofu, não é isso. Você precisa de 200 gramas do nutriente proteína, que está dentro dos alimentos. Então o frango ele tem proteína, mas ele também tem gordura junto. O tofu, que é uma proteína vegetal, ele tem proteína, ele tem fibra, ele tem um pouquinho de carboidrato também. Então não é 200 gramas do alimento, é 200 gramas do nutriente. Caramba! É complexo. É tudo medido, tudo na medida. E lógico assim, que eu acho que existe toda essa conta por trás, mas para chegar num norte para a pessoa.
né? Não precisa ficar também na neurose de pesar a balancinha pro resto da vida. Mas tem pessoas que estão nessa, né? Tem, super. Né? Eu falo assim para os pacientes, quando eu vou montar um plano alimentar, eu ponho as quantidades dos alimentos tanto em peso, então X gramas de arroz, quanto em medida também, X colheres de arroz. Eu falo, você não precisa pesar pro resto da vida, mas nas primeiras vezes pesa, para você ver quanto pesa a sua colher de arroz. Depois que você pegou o jeito, o visual, assim, daí você vai no olho. Porque senão é isso, você vai ficar anos pesando coisa antes de comer, não dá. O que falta para poder conscientizar as pessoas para poder buscar mais qualidade de vida e os benefícios de uma alimentação mais natural? Eu acho que precisa de menos marketing em torno das coisas mirabolantes, assim, sabe? Esse produto aqui é tudo que você precisa para emagrecer, isso aqui é o único jeito que você vai chegar nisso. No final das contas, o que é mais saudável e o que é mais eficiente para a saúde e qualidade de vida é a comida básica, cara. É arroz, feijão, fruta, verdura, legume. Você não precisa de um super suplemento, você não precisa do produto empacotado. Facilita a vida, sem dúvida, né? Uma pessoa que trabalha o dia inteiro na rua, às vezes não consegue levar uma fruta com alguma coisa para comer um lanche, pode comer uma barrinha, tudo bem. Mas viver a base da barrinha, viver a base do empacotado, não é o caminho. O caminho é comer a comida que vende na feira. É o básico, assim. Então precisa parar de florear muito as coisas industrializadas, na minha opinião. Isso tem que partir da própria pessoa? Ou a pessoa tem que esperar alguém dizer isso para ela? O problema é que a gente é impactado de muitas formas, né? Então, as pessoas estão confusas hoje em dia, porque você entra no Instagram, eu tô lá falando, no meu Instagram eu tô falando, vamos comer arroz e feijão, daí passa, o próximo vem, não, você precisa comer essa barrinha que é a melhor coisa, a pessoa fala, e aí, em quem que eu acredito? Quem tem razão? É muito complicado, assim, porque cada um fala o que quer no Instagram, você impacta um monte de gente, mas eu acho que no final das contas é na prática que as pessoas meio que aprendem, assim, né? Então, com paciência, então comendo bem, deixando a comida fazer o efeito positivo na sua vida, na qualidade de vida, na energia, na disposição, no funcionamento do seu corpo de forma geral, e entendendo que é o caminho certo, né? Você me fez pensar agora, não querendo ser saudosista, em relação a como era o tratamento antigamente. Tinha-se uma preocupação saudável dentro das proporções, né? Aí nós podemos discutir vários temas sobre isso. Mas, por exemplo, a minha mãe quando ela fazia, né, a nossa comida, ela sempre ensinou para nós a valorizar verdura, legumes. É isso. Né? Hoje, com a industrialização da comida, o fast food dominou isso. E tá até... Eu tenho um filho que ele ele troca tudo por um lanche, por um cara. sanduíche, por uma coisa. E não adianta discutir. Porque você fala assim, cara, come bem, come comida de verdade. Porque você vai comer um lanche, ele vai saciar o seu momento. Ele mata a fome, mas ele não nutre. É isso. Você não fica nutrido, você fica saciado, né? E tem alguns pesquisadores, assim, escritores que falam, né, que a melhor coisa é a comida feita em casa. Então, você quer comer um doce, um bolo, em vez de você comprar um doce, em vez de comprar uma bolacha recheada, um bolo desses de pacote no supermercado, faz um bolo em casa, muito mais saudável do que aquele. Então, não é que não pode comer açúcar, não pode comer um bolo, não pode comer um hambúrguer. Mas o que você faz em casa é muito melhor do que esse que você compra. Então, quer um hambúrguer? Faz um hambúrguer em casa. Né? Não precisa ir lá no fast food, que vai ter muito mais sódio, muito mais gordura, conservante, sei lá mais o que tem dentro. Então, realmente é isso, é resgatar esses hábitos antigos. Né? Que luta, hein? Então, dá uma volta, né? Pô, tava fazendo certo, daí de repente começou tudo errado. Quais os impactos metabólicos durante a transição para o vegetarianismo e o veganismo? Olha, depende de como a pessoa faz esse processo, né? Então, a alimentação vegana e vegetariana, ela é 100% saudável, ela é 100% possível em qualquer faixa etária, para os mais diversos objetivos, então, desde atleta até
gestante. Então ela é possível, é saudável, pode ser feita sem nenhum risco, sem nenhum perigo, desde que ela seja bem feita. Né? E o que é ser bem feito? É ter um equilíbrio ali, é você tirar a fonte de proteína animal, mas entender onde está a proteína vegetal para você compensar ali no seu prato. Você comer mais, eu falo vegetarianismo, veganismo vem de vegetal, então tem que comer legumes, verduras, tem que comer vegetais, né? Não adianta tirar e comer pão, pastel, macarrão, bolacha que é vegana, vegetariana, não, é você comer a comida equilibrada. Então, os impactos negativos de uma pessoa que não faz essas escolhas equilibradas às vezes faltar proteína, talvez faltar um pouco de ferro, pode faltar cálcio, ou faltar até energia mesmo, sabe? Faltar um pouco de energia. Mas é muito mais por não saber montar o prato do que pela alimentação ser ineficiente, sabe? Na verdade, os impactos metabólicos e na saúde, quando faz bem feito, são maravilhosos, são positivos. Né? Então, eu tenho muitos pacientes que fizeram uma transição para o veganismo, colesterol caiu, triglicérides caiu, pressão melhorou, intestino funcionou, tudo de bom. Mas tem que fazer bem feito. E não importa o modelo alimentar que você siga, quer ser vegano, vegetariano, onívoro, o que for, tem que ter equilíbrio, tem que ser bem feito. Né? Então, ninguém está isento de ter alguma deficiência, só que come ou não a carne ou não, né? Então, tem que repensar ali. Tá. E os benefícios? Você pode citar os benefícios? Então, esses aí, maravilhosos. Então, pensa que uma alimentação sem nada de origem animal, ela tem muito menos gordura saturada, ela não tem colesterol, o colesterol só está presente nos alimentos de origem animal. Então, você diminui o consumo, então os seus níveis acabam melhorando também. É uma alimentação que, para quem precisa perder peso, ela é excelente, porque é uma alimentação muito volumosa. Tá. Ou seja, muita fibra, muita água, com pouca gordura, com pouca caloria. Tem uma densidade calórica baixa. Tá. Então dá pra fazer pratão, ficar saciado, sem agregar muito mais caloria. Então é muito legal no controle de peso também. Energética também, né? Muito mais antioxidantes, compostos bioativos, que fazem as nossas células funcionarem melhor também. Níveis, que nem eu falei, de colesterol, de triglicérides, até de glicemia também, quando faz bem feito. Né? O que é dieta macrobiótica? Macrobiótica, eu nem sei explicar direito, sabia? Ela é... Você está no processo zen, né? Ela é uma outra linha, que separa alguns grupos de alimentos. Os grãos, né? Eu não tenho especialidade, nunca estudei a macrobiótica, não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, porque não é uma linha de alimentação clínica, digamos assim, que a gente aprenderia na faculdade. Eu acabei não caindo para esse lado. Alternativa? Seria isso? Talvez, pode ser. Tem a Ayurveda, tem a macrobiótica, elas são... Assim, mas ela cabe, né? Ela cabe nesse processo de alimentação saudável? Ela é uma alimentação mais natural, mas é que ela tem algumas regrinhas, assim, de grupos de alimentos que eu não conheço profundamente, mas é uma alimentação que preza por alimentos mais naturais, menos processados, enfim, seguindo essa linha saudável. Considerando que o consumo de carne, essa é a pergunta... De milhão. Nossa. Considerando que o consumo de carne faz parte da vida do ser humano desde os primórdios, é possível obter os nutrientes da vitamina B12 somente com a alimentação de fontes vegetais? A vitamina B12 ela é a única que não está presente no reino vegetal. É a única. Então, assim, ela não é sintetizada pelos vegetais, porém ela não é sintetizada pelos animais também. Então, a vaca, o boi, o porco, a galinha, o frango, eles não sintetizam vitamina B12. Eles são suplementados com vitamina B12, então na criação dos animais eles recebem essa suplementação. Daí quando a gente come alimentos de origem animal, a gente acaba consumindo a vitamina B12 que eles foram suplementados. Então pensa comigo, talvez seja mais eficiente, mais barato, em vez de suplementar o bicho, criar o bicho, matar o bicho, eu comer o bicho, suplementa direto você, entendeu? Pulou um monte de processo ali. É basicamente isso. A vitamina B12 ela é sintetizada por micro-organismos. Então a gente vive num meio muito estéril, a gente lava, e tem que lavar, né? Lava verdura, legume, os alimentos, né? Nas fábricas, obviamente, tudo sanitário e tal, não tem
essa proliferação. Os animais já vivem num meio mais sujo também, né, querendo ou não. Então eles têm esse contato com a vitamina B12 também, além de serem suplementados. Então não são os animais que produzem vitamina B12, são micro-organismos, são umas bactérias. E aí a gente suplementa os animais, ou os veganos se suplementam, que daí tira um elo ali daquela cadeia. Por que o consumo de vitamina B12, por que o consumo de vitamina B12 é um assunto polêmico? Tem muito a ver com essa posição de proteção aos animais? Não, a vitamina B12, ela tem uma ação muito importante na síntese de energia, né? Então, a gente tem energia no dia a dia, e ela tem uma relação com foco, cognição, memória. Então, pensando numa longevidade, Sim. muito importante você ter vitamina B12 suficiente para a cabeça funcionar. Sim. E aí, a vitamina B12, como ela não está presente nos vegetais, se você segue uma alimentação vegana e não faz a suplementação, bem capaz que você vai ter uma deficiência de vitamina B12 e você vai ter esse impacto negativo na saúde, tá? Mas os onívoros, né, um passo para trás, assim, a vitamina B12 ela passa por muitos processos dentro do nosso corpo para a gente realmente conseguir absorver e aproveitar. Então, uma pessoa que tem algum problema de estômago, às vezes, toma algum medicamento, às vezes tem alguma outra questão de saúde, ela não consegue absorver tão bem a B12. Então a gente vê muitos onívoros, ou seja, pessoas que comem carne, com vitamina B12 baixa nos exames. Precisa suplementar também. Tá. Então, assim, é um cuidado, é um ponto de atenção na alimentação vegana, mas não é exclusivamente da alimentação vegana. É que você realmente não vai comer através da alimentação a B12, então você tem que suplementar. Então, a questão animal, ela entra aqui de uma forma muito mais genérica, né? Que o veganismo tem essa pegada por trás. É você não abusar ou usar nenhum... O animal ser livre, ele não foi feito para servir o humano, entendeu? É um processo ideológico. Exatamente, ele não foi feito para servir de comida, para fazer roupa, para entreter no circo. É isso que o veganismo acredita. Esse respeito aos animais. Então, a vitamina B12 ela é uma parte da alimentação vegana, mas o veganismo é muito maior, né? É uma ideologia, é um estilo de vida, né? Então são dois processos distintos desse entendimento. Sim. Embora, quando se discute sobre a vitamina B12 em relação ao animal, da qual muitos são dependentes, né? Mas percebe-se que são dois pontos diferentes. Sim. Não sei se... A alimentação vegana, ela tem muitos impactos positivos na vida. Agora, e aí eu tô falando só de alimentação agora, para a gente estender depois. Então, ela é boa para a saúde, ou seja, aquilo que eu falei, não tem colesterol, pouquíssima gordura saturada, enfim, todo esse controle. Então, ela é excelente para a saúde, ela faz bem para as pessoas. Sim. A alimentação vegana, ela tem um impacto muito menor no meio ambiente, porque a criação de animais, hoje em dia, para alimentar a população mundial, é absurda, é o que mais desmata. E não desmata só para criar o animal, desmata para plantar soja, plantar milho, para fazer ração, para alimentar o animal, para alimentar as pessoas. Então, o impacto no meio ambiente é gigante, além do gasto de água para a produção de carne é muito maior. Então, a gente tem o impacto da alimentação, um impacto positivo na saúde das pessoas, na saúde do meio ambiente. E aí um terceiro ponto que é o bem-estar animal, é a compaixão animal. É você não fazer mal para nenhum outro ser vivo. E aí, então essa é a alimentação vegana. Mas daí quando a gente fala do estilo de vida vegano, né, da ideologia vegana, aí o principal é realmente o bem-estar animal. Né? Então, pelos animais, é uma luta pelos animais. Que eles tenham o mesmo direito da gente, de viver sem ninguém escravizar os animais. Então, ou seja, uma galinha lá, ela foi criada hoje em dia para botar ovo. Ela passa a vida dela numa jaulinha desse tamanho, botando ovo para alguém comer. Ela não tem a chance de ser viva. Então tem essa parte que fica lá usando a galinha. E tem a parte do animal de abate, né? De um boi, de uma vaca, assim, que foi criado para ser morto em algum momento e virar carne. Então, consumo. A luta do veganismo, estilo de vida vegano, é pelos animais. Conscientização. É isso. Um atleta que necessita de muita energia pode substituir o consumo de suplementos por uma dieta vegana, vegetariana?
sem afetar o seu rendimento Rendimento. físico? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Né? Sim, sim. Eu sou uma nutricionista. Você também é atleta, né? Eu sou. Então, nutricionista, vegana, e eu tenho uma especialização em atividade, em esporte, né? Nutrição esportiva também. Então, eu atendo muitos veganos, vegetarianos, pratico bastante esporte, corro maratonas, né? Esporte de longa duração. E é 100% possível ser vegano, render no esporte, mas, de novo, tem que fazer bem feito, né? Existe, assim, entender o nível da necessidade da pessoa. Então, é uma pessoa que tem um metabolismo, às vezes, muito acelerado, que gasta muita energia na atividade física. Ele pode conseguir só pela alimentação tradicional, vegana pode, mas, às vezes, o suplemento vegano vai potencializar ainda mais vai complementar a alimentação dele, né? Então, assim, a gente tem tudo que a gente precisa nos alimentos, exceto a B12, que aí a gente tem que complementar, suplementar. Mas, às vezes, o suplemento pode ser uma ferramenta, por exemplo, um suplemento de proteína. Que nem tem o whey protein, que é do leite, a gente tem proteína vegetal. Então, proteína em pó de arroz, de ervilha, várias opções. E aí, a gente consegue concentrar mais, assim, entendeu? Então, uma pessoa que tem uma necessidade muito alta de proteína e, às vezes, não tolera... Tem gente que come pouco, concorda? Sim. Não tolera comer um monte de coisa. Às vezes, teria que comer 500 gramas de feijão na refeição. A pessoa fala, cara, não consigo comer tudo isso. Então a gente troca metade feijão, metade o suplemento de proteína em pó, bate com uma fruta, com água de coco, alguma coisa assim. Então o suplemento ele nos ajuda a bater as coisas, mas ele não é 100% necessário. Vai depender muito de todas as especificidades da rotina da pessoa e da necessidade dela também. É possível ganhar músculos sendo vegetariano? Sim, sabe que tem muito hoje em dia fisiculturista e pessoal de esportes, não só de endurance, de corrida, bicicleta, essas coisas. Tem bastante gente vegana indo para esse outro lado também. Para construir músculo, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa do estímulo do treino de força, fazer musculação bem feita ou alguma outra atividade de força, e a gente precisa de proteína suficiente, tá? As proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Tipo essa parede aqui, não sei se no vídeo dá pra ver, ela tem vários quadradinhos. Então imagina um Lego, você montar uma parede de Lego. A parede é a proteína, cada pecinha do Lego é um aminoácido. Todos esses aminoácidos, eles estão presentes no reino vegetal. Eles não tem nenhum que seja exclusivo das carnes ou da alimentação de origem animal. Todos estão lá presentes. Então se você treina bem, esse é o ponto principal para construir massa magra, é treinar bem. Pode comer a proteína que for do mundo, se não treinar bem feito, não vai acontecer o negócio, né? Então, se treinou bem e comeu proteína suficiente, seja animal ou seja vegetal, você vai ter aí a hipertrofia, né? A construção da massa muscular. E tem coisas que ajudam, óbvio, uma creatina, que é um suplemento que tem uma ação bem legal na construção de massa magra. Tem que entender também a constituição de cada um. Tem pessoas que são naturalmente mais magras, longilíneas, e não tem tanta facilidade de construção de massa magra. E ao contrário, tem pessoas que têm muita facilidade também. Daí a gente volta nas redes sociais, a gente está se comparando, às vezes, puta, olha um cara desse tamanho, super forte, não sei o quê, eu não consigo chegar lá. Não, porque seu corpo é diferente, não adianta, não vai chegar lá em vias naturais, né? Eu vou trazer um exemplo meu de novo, porque eu até tenho uma resposta, né, mas tenho uma resposta dentro de um olhar clínico médico. O que diz em relação à minha massa corporal é porque existe eu tenho uma deficiência pela minha questão óssea, que ela exige massa corporal. Né? Então, assim, minha questão física, óssea, ela depende de massa. E aí o que acontece? Se eu perco peso, por mais que seja nesse processo, vamos colocar aí de dieta natural, se eu não tiver um suplemento que me dê os nutrientes suficientes para poder eu substituir a massa, vamos dizer assim, de gordura para essa massa magra, né? ou criar essa questão de me manter sempre forte, porque se eu já fiz isso, eu já cheguei a pesar acho que 110 quilos sempre foi abaixo, e eu me sentia mal para tudo, muito cansaço, mal mesmo de estar andando, de não conseguir desenvolver disposição, sem nenhuma disposição.
E aí eu comecei a perceber que eu tinha necessidade de comer muito, muito, né? Às vezes coisa com açúcar, para poder me dar uma sensação de, cara, eu tô me sentindo bem, tô começando a ficar... Mais energia. É isso. Não sei como é que funciona isso, nesse seu entendimento. Assim, depende, né? Tem que entender realmente por trás, às vezes ver exames. Pessoas que têm uma glicemia mais baixa, às vezes têm uma tendência à hipoglicemia, elas precisam comer mais regularmente, senão vai ficar sempre com a glicemia lá embaixo e é isso que é fonte de energia, digamos assim. Tem pessoas que não têm fome. Eu tenho pacientes que falam, eu gosto de fazer 2 refeições no dia. Daí é isso, cada um é cada um, né? Sim. E aí a gente tem que adequar, o papel do nutricionista não é impor nada, é Sim. adequar. É entender e adequar. A rotina, as necessidades e chegar no melhor cenário possível para aquela pessoa conseguir colocar as coisas em prática realmente, né? Com todos esses aspectos positivos, por que somente 20% da população nacional estão aderindo em seu cardápio à dieta de alimentos naturais? É muito pouco, né? Você diz natural ou vegano, vegetariano? Vamos colocar nesse bloco aí, esses entendimentos. Um pacotão, assim. Eu acho que por vários motivos. Porque é muito mais fácil você comer um não saudável hoje em dia. Devido ao consumismo? Então assim, você vai fazer um feijão. Você tem que deixar o feijão de molho de um dia pro outro, daí você tem que descartar água, daí você tem que cozinhar o feijão na pressão, daí você tem que cozinhar, depois refogar, fazer um tempero e tudo mais. Ou ele pode pegar um pacote de macarrão instantâneo e em 3 minutos ele mata a fome. Não tem nem comparação em termos nutricionais. Um é uma grande fonte de sódio, como diz, de conservantes, etc. O outro é um super alimento. Mas, um eu demoro quase um dia para fazer. O outro eu demoro 3 minutos, né? A facilidade na rua de você comer. É muito mais barato você passar, às vezes, numa lanchonete, pegar uma coxinha, um bolinho, um negócio assim, do que você entrar num restaurante e comer um prato de arroz e feijão. Mais barato também você comer a coxinha, às vezes, do que comer um prato, né? Então, eu acho que é a acessibilidade, eu acho que é praticidade, às vezes, e falta de informação também, né? É isso, a gente... Na vida automática, às vezes a gente não tem, ou não busca, ou não tem acesso a algum tipo de informação e acaba seguindo o que está todo mundo fazendo, ou o que a pessoa sempre fez, e às vezes não consegue perceber o impacto daquilo nela, às vezes só consegue perceber o impacto quando muda. Sim. Né? Então, às vezes, paciente no consultório e tal, vamos mudar, fazer isso, ajustar, legal. Daí ele vem daqui 3 meses e fala, nossa, eu nem sabia que eu tinha dor de estômago, eu achei que era assim que vivia. Depois que eu mudei a alimentação, eu vejo que eu fico bem, não tenho mais. Eu achava que era normal o intestino preso, 3 dias sem ir no banheiro. Daí vai lá, começa a comer bem e fala, nossa, eu vou todo dia no banheiro, mudou minha vida. Então, assim, a pessoa se acostuma, às vezes, com aquela condição, com aquela sensação, porque sempre foi assim na vida dela, né? Mas, eu acho que assim, pensando numa alimentação saudável, geral, assim, eu acho que é isso. Pensando no vegetarianismo e no veganismo, eu acho que é pela cultura, né? A vida inteira cresceu que tem que ter a carne no prato, tem que ter o queijo no pão, tem que ter o ovo no café da manhã, enfim. E aí fala, cara, como é que eu vou comer sem isso? Né? Não tem essa coisa do cultural, assim. E aí tem tantas outras coisas, assim, tem até machismo nesse bolo, assim, sabe? Tem homens que viram veganos, daí a pessoa fala, pô, homem vegano? Vai virar homem, vai comer carne, entendeu? Então, são tantas esferas, assim, pra gente analisar que o buraco é mais embaixo, assim, né? Eu fico aqui pensando também, né, nessa questão alimentação saudável, X contra, né, os produtos industrializados, que é o de consumo. Porque o marketing é muito forte. Pesado, com certeza. Né? A forma como ela vem trazendo os benefícios da praticidade do dia a dia, como também daquilo que aos olhos, né, remetem àquela saciação do apetite, sim, enfim, né? Tem tanta coisa que o marketing trabalha, as cores. E quem tem dinheiro é a indústria de alimentos, a grande indústria dos processados, né, ultraprocessados, não é o feirante que está vendendo lá o alface dele, os grãos, né? É difícil competir, né, no mundo.
Mesmo que as mercadorias hoje estão vindo agora meio que obrigatório com aqueles... Agora tem um selo que é obrigado a colocar. Tem algumas coisas que as indústrias têm que avisar, né? Então, alto em açúcar, alto em gordura, açúcar adicionado. Então, tem alguns parâmetros, assim, que já é uma coisa. As pessoas já estão começando a reparar, falando, nossa, nem sabia que tinha açúcar esse negócio que eu comia. E daí vai lá e vê, né? É que nem cigarro, né? Você vê aquela fotinha lá que, né? Mas tem um monte de gente que tá fumando. Continua comprando, continua fumando, a mesma coisa. É o prazer individual, né? Como pessoa... E o hábito, é entender que é você destruir um hábito ruim e construir um hábito novo. Isso leva tempo, não é do dia pra noite. Haja conscientização, né? É isso, e paciência, perseverança. Qual a sua opinião sobre o uso de plantas chamadas punks, né? Não sei se o nome é isso, punks, como fonte de alimento orgânico? As punks, ela é uma sigla, né, de plantas comestíveis não convencionais. Então as convencionais são, sei lá, alface, rúcula, couve, etc. As punks são umas que a gente não está tão acostumado a ver, mas elas são comestíveis, né? E elas crescem em lugares às vezes que a gente nem imagina. Às vezes você tem no seu quintal e você nem sabe que você tem uma punk. Então é uma forma acessível, assim, às vezes da população ter alimentos que são saudáveis, elas são muitas vezes bem ricas em ferro, algumas punks até em proteínas vegetais. Então é uma forma de enriquecer, complementar a alimentação de uma forma saudável e acessível também, né? São bem legais as punks. Então elas estão agora ficando mais famosinhas, assim, né? As pessoas estão conhecendo um pouco mais as punks agora, né? Mas é muito legal, assim, é uma forma de... É uma alternativa, até para o consumo, que às vezes a pessoa pode achar caro o consumo de ter ali esse acesso aos vegetais. E de repente você acaba tendo a punks como uma forma de... Exato, com certeza. Né? Às vezes tem um cantinho ali que dá pra plantar uma coisa em casa, dá... E não só as punks, né? Às vezes plantar realmente outra coisa, né? Às vezes eu vou plantar uma cenoura em casa, uma coisa assim. Quem tem um espacinho, super funciona. Mas as punks, elas são assim, elas são essas não convencionais, que a gente não vê tanto na feira, no mercado, mas elas são comestíveis e saudáveis também. Eu vou ficar mais esperto agora, vai ter uma tia lá em casa que é uma planta que eu joga não tô no sabendo. Google a foto pra ver se tem uma ali, pra ver se pode comer ou não. Marcela, prazer imenso falar com você. Foi ótimo. Foi assim, perfeito as suas informações. Com certeza vai contribuir muito, né, para trazer esse conhecimento dentro desse universo vegano, vegetariano, alimentação saudável. Acho que quanto mais a gente poder trazer esse assunto, abordar esse assunto de uma forma que as pessoas possam ter esse entendimento, né, isso é de grande importância, porque a gente percebe que ao longo da vida, ainda mais nos tempos atuais, as pessoas estão se perdendo em relação ao fato deles estarem saudáveis. Não só por uma questão de alimento, né, mas de um plano geral. Tá? Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, pela confiança e é um prazer sempre poder compartilhar informações boas, né? Dá licença. Obrigado. Sucesso aí pra vocês. Obrigadão, viu? Marcela.